A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Criatividade, o caminho das soluções inovadoras, pela expositora Thalita Braga, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos aqui na Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. É um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco do Espiritismo para vocês, um pouco para a gente refletir, fazendo algumas reflexões juntos aqui com vocês, que a ideia é refletirmos juntos, trocarmos aqui soluções, trocarmos aqui as nossas ideias juntos aqui, mesmo que não esteja ao vivo, mas que possamos fazer essa reflexão. Ninguém aqui trouxe a verdade de nada, é só mesmo para sentarmos e pensarmos um pouco mais sobre a doutrina. Bom, primeiro eu vou ler uma página para a gente começar a ambientar, vou fazer a prece logo depois e depois eu explico qual vai ser o tema da exposição de hoje. E a página é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O número do capítulo é o capítulo 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa passagem está em Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada, sem revoltar-se, e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. E então, vamos fechar os nossos olhos, pensando nessa página tão bonita que lemos agora, pedindo que o Senhor possa nos acompanhar nos próximos minutos, que os amigos espirituais estejam aqui, que todos aqueles que precisam ouvir as palavras, sentir, aprender esses ensinamentos, possam sair daqui renovados. Todos nós possamos sair com mais uma lição, com mais uma reflexão, levar à frente o que vamos ouvir, o que vamos pensar aqui. Que o Senhor continue abençoando essa casa tão boa, essa casa de tanta caridade, e que possamos continuar fazendo um bom trabalho, principalmente nesse momento difícil que estamos passando. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, o tema de hoje é Criatividade, o caminho das soluções inovadoras. E ele veio desse livro,
Qual a medida do seu amor? Ele é um livro muito interessante, de Vanderlei Oliveira, que foi psicografado, né, de Hermance Dufault. E toda a atuação dele fala de novas formas de se entender e de se ver o amor, né? Vencendo algumas barreiras que nós temos, vendo que não é só dentro de nós que nós temos que olhar toda a coletividade, olhar nossa vida, família, todo mundo que está perto de nós, e aí então construir um novo olhar para esse amor. E o capítulo Criatividade, o caminho das soluções inovadoras, é o capítulo 11. E o que ele fala? Bom, ele tem um link com o capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ele primeiro começa, eu vou contextualizar aqui para a gente poder entender um pouco melhor o que vem a seguir. Bom, contextualizando um pouco sobre o que o livro fala, né? Ele traz uma história e a gente vai conversar um pouco sobre essa história. É basicamente o seguinte: numa cidade, uma cidade com uma população pequena, não era uma cidade grande, haviam 10 casas espíritas, todas que faziam um belo trabalho de campanha do quilo, arrecadavam alimentos e tal. E era muito comum que nessa cidade, numa mesma rua, você tivesse mais de uma casa espírita. E aí o que acontece? Isso às vezes, né, o pedido de doação, enfim, causava algum incômodo às pessoas que passavam. Então decidiram marcar uma reunião com todas as casas para decidir o que fazer. E aí o que aconteceu? Alguns compareceram com um ânimo bem exaltado para poder resolver a situação do meu jeito, né, do jeito que eu quero, é assim que tem que ser. E porque eles se consideravam mais antigos, né, os centros mais antigos, então eles deveriam ter prioridade na tarefa de arrecadação de alimentos para a campanha do quilo. Aí eles discutiam que a cidade tinha diversas necessidades sociais e aí cada casa assumiria um tipo de compromisso e os jovens assumiriam a campanha do quilo. Até que uma senhora, que ela frequentava há pouco tempo o espiritismo, propôs, então, que cada semana a tarefa se realizasse em um dos bairros. E assim, todas as casas fariam a campanha de forma unificada. E aí o que aconteceu? A escala da semana, para aquela escala da semana, os centros seriam escalados previamente, né? Então, cada semana um centro ficaria responsável por arrecadar os alimentos. E aí ela falou isso e, de certa forma, todo mundo olhou, tá, legal, interessante. Então, todos participam, mas não participam todos ao mesmo tempo. Vamos fazer uma escala, cada semana fica um centro responsável e todos podem participar, todos podem arrecadar, todos podem fazer a sua campanha. E aí o que ela argumentou, né? Que o volume de doações seria maior, as pessoas iriam se integrar com os outros centros, então ela apresentou diversos benefícios para fazer dessa forma. Quando ela colocou essa solução, todo mundo então topou. Legal, gostei. Notem, eles foram para uma reunião, muitos ali com ânimos exaltados, assim, eu tenho prioridade, o meu centro tem prioridade, porque eu frequento mais tempo, porque a casa é mais antiga. E ela, uma senhora que frequentava há pouco tempo, teve então a criatividade de trazer uma solução, de propor uma solução diferente daquela que todos estavam colocando, mas que quando ela trouxe essa ideia, essa solução, todo mundo viu que era uma boa solução. E aí, então, o que acontece? A gente para pensar, né? Poxa, ela veio, propôs, todo mundo topou,
Legal. E por que essa criatividade, né? O que é essa criatividade? Por que se falou em criatividade nessa solução que ela trouxe? Porque a criatividade, se você olhar no significado dela contextual, né? Não na parte espírita, mas o significado dela normal, ela vem do latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir e inventar coisas novas. Ou seja, ser criativo é ser original e ser capaz de imaginar novas soluções para aquelas situações que nós estamos vivendo, para aquelas situações que nos são apresentadas e que precisam de algumas soluções. Então, assim, essa senhora, ela teve a criatividade de pensar em uma solução que agradaria a todos e que continuaria fazendo bem para quem realmente precisa. Porque enquanto estavam lá na discussão da minha casa é mais antiga, eu sou mais antiga, eu estou aqui há mais tempo, o pensamento não era da união e de levar o melhor para quem estava precisando. O pensamento é, eu sou mais antigo aqui, eu tenho prioridade, eu tenho preferência, né? E ela então veio com uma solução inovadora, uma ideia inovadora, de uma forma criativa, solucionou aquele problema que todos precisavam ver, mas que não tinham conseguido enxergar. E aí a gente vai entender por que a gente não consegue enxergar isso um pouquinho mais à frente. Aí, o que é essa criatividade, né? Ela é fruto da inteligência bem empregada. Ela também utiliza diversos potenciais da alma para impulsionar o ser para frente, né? O ser humano para frente. Ela impulsiona a pessoa para frente. Por quê? Às vezes a pessoa está parada, ela está numa situação que ela precisa sair daquilo ali, que quando ela consegue de uma forma criativa resolver aquilo, ela é impulsionada a uma situação que ela não imaginava, que ela não conseguia sair, mas de repente ela conseguiu sair e impulsionou. É como se ela estivesse parada num lugar e ela precisasse de um empurrão. E muitas vezes a criatividade vem para ser esse empurrão. E ela coopera na obra de Deus. Claro, ela coopera sempre na obra de Deus. Porque nesse caso específico, por exemplo, estavam todos ali tentando decidir uma situação que nada mais é do que uma situação para você levar o bem a outras pessoas, ou seja, fazer o bem, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Através dos recursos materiais que nós temos aqui, fazer o bem para outras pessoas. Então, como diz aqui no livro, a criatividade é a capacidade de dar existência a algo não existente. Mas como assim, Thalita? Dar existência a algo não existente? Bom, no caso concreto, ninguém se entendia. Ou seja, não existia uma solução. Ninguém conseguia se entender, ninguém conseguia chegar a uma conclusão daquilo ali. E aí a senhora veio e trouxe essa solução de uma forma criativa. Ou seja, ela percebeu a existência de uma coisa, né? Ela deu a existência, ou seja, ela deu uma solução para uma coisa que não existia. Ali não tinha uma solução. Estavam todos reclamando, todos brigando, cada um puxando para o seu, e ela então trouxe uma solução para todos. E aí, como eu falei, quais foram os benefícios trazidos pela ideia dela? Bom, o volume de doações que ia aumentar, porque quando você tem as casas brigando para definir, eu quero mais, ninguém consegue se entender. Então, o que ela fez? Ela percebeu que se cada um fizesse um pouco e se dividisse por semana a arrecadação, com certeza agregaria muito mais e o número de doações aumentaria. E essa é a intenção, ter um número de doações maior. A integração e a amizade entre as pessoas do mesmo movimento. Poxa, são todos no movimento espírita ali. Todos têm o mesmo ideal ali. Por que a briga? Não, vamos integrar, vamos agregar. Porque eu posso ajudar você na sua casa e você ajudar na minha casa.
Na pandemia nós vimos muito disso, né? Pessoas de outras casas fazendo estudo em casas que não são as que eles frequentam. Esse movimento de integração, de amizade, de carinho, estar na casa de uma outra pessoa porque você foi convidado é um carinho enorme que você leva. Você leva a sua admiração e a sua consideração pelas pessoas que estão naquela casa, né? Então é uma forma de amizade e de integração. E com isso você cessaria os problemas da comunidade. Ela pensou, bom, estão todos aqui tentando resolver e não resolvem nada. E a gente só aumenta o problema. Não, a gente cessa o problema. Por quê? Chegamos a um acordo e de comum acordo definimos como vai ser feito isso. Interessante, né? E o livro traz ainda mais uma passagem. Criatividade é a expansão do bom e do belo que existe de forma latente em nossa intimidade. Ou seja, ela está dentro de nós. Ela já existe aqui dentro. A criatividade para dar essa solução, para inovar, ela já existe aqui dentro. Ser criativo é permitir ao Deus Criador, que dormita nos recessos da vida mental, refletir-se em obras de beleza e paz, pelo bem de tudo e de todos. Então, quando você é criativo, quando você consegue colocar para fora essa criatividade, você consegue colocar para fora também o Deus Criador. Você consegue colocar para fora o bem. Porque quando a gente está falando em criatividade aqui, vocês podem pensar, eu não sou uma pessoa criativa, eu não consigo criar textos criativos, eu não consigo fazer obras de arte. Mas não é isso que a gente está falando, não é esse tipo de criatividade. O que aqui está falando é sobre a criatividade de você propor soluções inovadoras, de você trazer situações inovadoras para que você continue e faça leve mais à frente a obra de Deus, a obra divina. Essa é a ideia da criatividade. Não é você achar que só porque você não faz uma obra de arte, você não é criativo. Então vamos pensar, todos nós temos essa criatividade dentro de nós. E aí a gente continua aqui. A criatividade. O que a gente pode dizer que é a criatividade? É criar o novo, é descobrir o inusitado, oferecer opções, como essa moça fez. A senhora ofereceu opções para solucionar um problema que ninguém conseguia solucionar. É você apresentar soluções, ter atitudes incomuns, atitudes que muitas vezes algumas pessoas podem questionar porque elas não fariam aquilo, mas você fez da sua bondade, você usou toda a sua bondade e tomou determinadas atitudes com alguma pessoa que elas são consideradas incomuns, embora muitas vezes tenham sido trazidas até como ensinamentos de Jesus para a gente aplicar na nossa vida e muitas vezes a gente não consegue. São atitudes incomuns nesse sentido. Falar de uma forma inesperada. Só pensar, às vezes acontece uma coisa e a gente acha, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Eu fiz uma coisa, eu errei, eu não sabia o que fazer, eu acabei errando aqui. E aí quando você vai ver a outra pessoa chega e ela fala de uma forma calma, ela mostra, olha, foi realmente um passo errado que você deu, mas vamos lá, vou te ajudar, né? Ela falou de uma forma inesperada. Essa é a criatividade. A criatividade não é simplesmente você criar alguma coisa, uma obra de arte, né? E aí, o que vem a ser isso, né? Ela é o fruto saudável da liberdade dos sentimentos. Esse livro fala muito sobre isso. É a liberdade dos sentimentos. Ela é um fruto dessa liberdade. Ela é a nobreza de caráter. Lembra que eu falei agora há pouco que atitude incomum pode ser alguma coisa que muitas vezes Jesus trouxe pra gente, um comportamento que nós temos que fazer, um comportamento que nós temos que ter, mas que a gente não tem por conta das nossas dificuldades mesmo, às vezes de perdoar, de entender o próximo e tal. Então, a gente toma essa atitude incomum, mas isso demonstra o quê? Nobreza de caráter dentro de nós e autoconhecimento, um autoconhecimento muito grande, porque quando eu entendo como eu sou aqui dentro de mim, quando eu entendo que alguma coisa aqui dentro de mim
me faz ter dificuldade de ter essas posturas que demonstram essa criatividade, eu então estou me autoconhecendo, eu estou me auto-percebendo, estou me autodescobrindo aqui. E um exemplo são as crianças, né? As crianças, elas não vêm com essas limitações. Elas normalmente encarnam e quando você vê, elas são muito criativas, elas falam. A gente às vezes fala assim, essa criança fala o que pensa. Muitas vezes vira para os filhos e fala, olha, não fala o que você pensa, pensa antes de falar. E a gente repreende aquela criança. Mas ela é assim, ela tem essa leveza, essa liberdade dos sentimentos dela e acaba falando aquilo que ela está pensando. Entenderam? E é isso, é você ser leve, você ser livre e conseguir, então, demonstrar isso da melhor forma possível. E aí, como que essa senhora usou a criatividade na solução que ela propôs, né? Ela propôs uma solução baseada numa liberdade interior. Por quê? Ela não tinha preconceitos. Ali, quando fala na história, ela era nova no espiritismo, ela estava começando na casa, então ela não tinha aqueles preconceitos de que a minha casa é mais antiga, tem que ter prioridade. Eu sou mais antiga no espiritismo, tenho que ter prioridade, a minha opinião tem que ser ouvida. Ela não tinha, ela estava livre disso. Então ela olhou a situação, analisou a situação, falou, ok, podemos fazer de tal forma, vejo que é uma forma boa para a gente fazer. E aí, todo mundo que tinha aqueles preconceitos parou e, realmente, é verdade. Ela não tinha a picuinha, ela não tinha, como muitas vezes a gente tem, né? Então ela agiu como uma criança, ela agiu livre no pensamento dela, livre na manifestação dela. Ela foi criativa por agir dessa forma. E aí, por que essa decisão dela foi acatada? Por que as pessoas aceitaram essa decisão? Porque quando estavam todos discutindo, ela olhou ali e ela conseguiu perceber a alma da discussão, o problema da discussão. Qual era o problema que estava acontecendo ali? E ela diluiu a sombra através dessa solução iluminada. Ela viu qual era o problema da discussão, pensou, bom, tem uma solução para isso. A solução é essa. É a melhor forma. Todo mundo fica feliz, todo mundo faz o trabalho e o trabalho não se perde e não para, porque o mais importante ali era o trabalho e não se um centro ou outro ia fazer, o mais importante era o trabalho. Ela também não criticou as pessoas nem as atitudes, ela poderia simplesmente ter tomado uma posição ali de criticar e não. Ela entendeu que a coisa não estava legal, dentro da liberdade dela, ela então viu que ela poderia sugerir aquilo, porque seria uma boa solução. E ela também poupou observações que em nada contribuiriam. Ela não julgou ninguém, ela não criticou ninguém, ela simplesmente quis encontrar a solução. Ela estava livre dos preconceitos, ela só quis encontrar a solução. Há quem prefira apontar o dedo para os problemas, apontar para as enfermidades dos outros, para ficar falando daquilo. Elas são apegadas. E elas são apegadas a quê? Às próprias dificuldades que elas têm. Porque elas ainda não tiveram esse contato educativo com o lado mais sombrio delas. Elas ainda não tiveram, para conseguir perceber verdadeiramente os erros e as imperfeições que elas têm, né? E aí elas então não tiveram esse contato com o autoconhecimento e o autodescobrimento. Por isso que para elas é mais importante elas colocarem o dedo na ferida e ficarem apegadas aos problemas dos outros do que elas simplesmente sentarem, refletirem e falarem, temos uma solução. A partir dessa reflexão interior que nós fazemos sobre nós, é que nós conseguimos entender como fazer, como mudar. É o autoconhecimento que nós temos que vai nos libertar das nossas amarras. Esse autoconhecimento que vai trazer a nossa criatividade de volta, porque ela está aqui dentro. Por mais que às vezes nós achemos que não, mas ela está aqui dentro, né? E aí, quando a gente consegue se perceber e se entender, a gente tem liberdade para criar.
a gente consegue criar e consegue colocar em prática tudo que a gente precisa colocar. Muitas vezes, já aconteceu isso comigo até, a gente está no meio de um problema e a gente não consegue ver a solução naquele problema. A gente tenta de tudo e não consegue, porque você está no meio daquela confusão, no meio daquela situação toda e você acha difícil conseguir sair daquilo. Aí vem uma pessoa de fora, como aconteceu aqui, vem uma pessoa de fora e fala: por que você não faz tal coisa? Porque aquela pessoa, ela está livre dos preconceitos que eu teria para resolver por mim mesma. E quando ela traz para mim, às vezes é uma coisa que a gente olha e fala assim: gente, como que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Né? E aí a gente faz então uma ligação com o Evangelho, porque, como eu falei, esse livro, esse capítulo especificamente, ele tem ligação com o capítulo 7, item 13 do Evangelho. E esse item é missão do homem inteligente na Terra. O que é a inteligência? Ele fala aqui no Evangelho que a inteligência deve ser utilizada para o bem de todos e não para o envaidecimento. Ou seja, quando a gente tem esses preconceitos, quando a gente tem esses pensamentos de vaidade, a nossa inteligência não está sendo utilizada da forma correta. A gente não consegue pensar como o Criador gostaria que nós fizéssemos aquilo. Ela serve como instrumento para auxiliar ao próximo e para desenvolver a criação divina. Lembra que eu falei? A nossa criatividade, ela está aqui para nos auxiliar na criação, junto com Deus. Quantas situações, quantas coisas que nós encontramos hoje. Por exemplo, se hoje eu estou aqui conseguindo gravar, é porque lá atrás, há muito tempo atrás, inventaram a energia, a luz, né? Conseguiram pegar a luz e colocar numa lâmpada e trazer a energia para dentro de uma casa, porque antes a gente utilizava o fogo lá no lampião, mas conseguiram então inventar a lâmpada. Se hoje a gente anda de carro, é porque em algum momento inventaram a roda. E é isso, é você simplesmente participar com a sua criatividade da criação divina, auxiliar a criação divina para que nós possamos dar aquele salto, para que nós possamos melhorar a nós mesmos e melhorar todo o mundo. A inteligência deve ser utilizada de acordo com a vontade de Deus, sem orgulho, sem vaidade, sob pena de retirada dessa faculdade concedida. Quando a gente utiliza a inteligência de uma forma errada, muitas vezes, reiteradas vezes, a gente não aprende, a gente faz o mal para as pessoas, uma hora a espiritualidade vai bloquear aquilo. Porque se a gente só faz o mal, se a gente não faz o bem com aquela grande inteligência que muitas vezes nós viemos com a missão de fazer o bem e a gente chega aqui e apaga isso e faz o mal porque se orgulha e tem vaidade, então se isso acontece, não tem como. Muitas vezes a espiritualidade corta temporariamente, suspende temporariamente até a gente entrar no eixo ali. E o Evangelho fala o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Então lembra? A criatividade serve para alavancar, serve para dar aquele empurrão que a gente precisa. E se todos nós utilizássemos a inteligência e, lógico, a criatividade junto para o bem e em conformidade com o que Deus quer, certamente o trabalho dos espíritos o trabalho seria muito melhor, né? E o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente está num ambiente de conflito, como foi o caso aqui da história, está num ambiente de conflito que a gente não consegue interpretar corretamente a opinião das pessoas. Por quê? Porque aí volta para dentro de nós. Nós medimos os outros com a nossa régua. Nós achamos que todos têm que ser como nós somos. E não! Em muitas situações eu estarei errado e você vai estar certo. Em outras situações você vai estar errado e eu estarei certo.
em várias situações. Por quê? Porque eu não posso medir você com a minha régua. Eu não posso achar que você vai fazer uma coisa da forma que eu faço. E muitas vezes eu vou fazer de um jeito, você vai fazer do outro, e os dois não estarão errados. Estaremos certos, porque vamos para o bem comum. Entendeu? Por exemplo, se eu julgo mais experiente, eu me julgo mais experiente do que uma outra pessoa, e aí eu digo que tudo que ela abre a boca para falar é errado porque ela não tem experiência, eu estou errada. Da mesma forma que eu posso ter um valor moral diferente do que o de uma outra pessoa mais experiente, e nem por isso eu estar errada, e nem ela. Mas ela achar que pela posição de ser mais experiente, o dela está mais correto. E não. Então nós não podemos medir a nossa régua, não podemos medir os outros pela nossa régua. Temos que entender que são pessoas diferentes. E aí uma outra passagem do livro. A maturidade das experiências ensina-nos a aplicar a energia e a criatividade na solução dos obstáculos de cada etapa. E o que isso quer dizer? Nós aprendemos. A criança, ela tem aquela liberdade e por isso ela é muito criativa, né? Tem soluções muito fáceis. E ela não fixa nos erros. Aí, conforme vai passando o tempo, ela vai crescendo, ela vai tomando pé da situação da vida dela e muitas vezes ela passa a fixar naqueles erros, naquele pessimismo, que não é o que tem que acontecer. Pelo contrário, quando a gente fixa nisso, fica mais difícil a gente sair. Se já aconteceu com você, de você estar passando por um problema e não conseguir resolver, e aí você fala, vou esquecer, vou pensar em outra coisa, depois eu volto aqui, e aí quando eu voltar eu espero ter uma solução, ou até você dormir, no dia seguinte, pum, apareceu a solução para você. É isso. A gente aprende com o tempo, a gente ganha maturidade, quando a gente não fixa nos erros e naquele pessimismo que eu não estou conseguindo resolver, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Quando a gente aprende isso, a gente consegue achar a solução, a gente consegue colocar essa criatividade. E como? Mudando o nosso interior. Voltamos para o autoconhecimento. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente para, não, peraí, a minha postura, a minha atitude não está correta, não está legal. É por isso que está me travando para pensar em soluções. Vou pensar em outras coisas, vou dar um tempo, daqui a pouco eu volto e aí quando eu voltar, tudo vai ficar melhor. Não é assim? Tenho certeza que isso já aconteceu com você, certeza. E aí você diz para mim, você pensa aí que não tem criatividade dentro de você? Você tem. A gente só tem a dificuldade de não fixar no problema e de pensar na solução, ou até de se afastar daquele problema temporariamente para conseguir trazer a solução. E agora eu vou trazer aqui uma última passagem que ela é muito bonita e ela vem, eu peguei do livro, né? Tirei do livro. A utilização da inteligência para captar a vontade de Deus leva a humanidade mais rapidamente ao avanço. Deus, na condição de Criador, é riqueza e fartura para o bem de todos. Portanto, compete-nos saber como sintonizar nossa mente nesse infinito oceano de bondade e beleza, a fim de aprendermos a criar, a arte de criar o bem em cada passo do caminho. Gente, é isso. Em cada passo do caminho, nós vamos criando o bem. Nós temos que criar a arte de fazer o bem, né? E é a inteligência que vai fazer isso pra gente, porque Deus nos deu essa riqueza e essa fartura para que façamos o bem a todos. Quando utilizamos para o mal, a gente bloqueia. Mas quando a gente pode utilizar para o bem, essa criatividade flui. Essa criatividade vai aumentando e a gente consegue pensar soluções inovadoras, situações que melhoram. Quantas vezes a gente olha hoje em dia, meu Deus, lançaram algo novo. E aí quando você vai ver, gente, que genial, uma mudança sensacional que vai trazer para a vida das pessoas. É isso. Isso é a criatividade. Essa é a inteligência. Isso é ser o homem inteligente na Terra. Essa é a nossa missão. Bom, eu espero ter trazido aqui reflexões positivas para vocês e foi muito interessante fazer esse estudo
muito diferente para mim. Aprendi muito aqui, porque eu tinha essa ideia de que ser criativa era fazer uma obra de arte, e agora eu entendi melhor sobre essa criatividade, vou refletir muito mais sobre isso. Eu espero que você também consiga refletir aí na sua casa e que a cada dia possa ser mais criativo, fazer mais ainda bem, trazer soluções melhores para a vida das pessoas, para a sua própria vida, sempre pensando no bem de todos. E agora, para a gente finalizar, vou fazer a nossa prece final. Mais uma vez agradecendo o convite por estar aqui e que possamos estar juntos outras vezes. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus pela chance, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que o Senhor possa nos acompanhar todos os irmãos dessa casa, possamos fazer sempre o bem a todos, trazendo soluções inovadoras, soluções melhores para cada um e exercendo a nossa criatividade. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 23 de setembro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Icleia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Palavras e Atitudes. Aguardamos vocês!